Segundo grupo de plantinhas para estudar com vocês, moçada, as pteridófitas estúpidas são representadas pelas samambaias, pelas avencas, samambaias, moçada, e avencas, às vezes chamadas pelo nome de filicíneas. Você tem, gente, outros grupos menos populares de pteridófitas. Carinhas como, por exemplo, licopódios e selaginelas, chamadas, moçada, por vezes de licopodíneas. E ainda, moçada, plantas conhecidas com o nome de equisetos, cavalinhas ou artrófitas, artrófidas, equisetos ou cavalinhas, e plantas, gente, conhecidas com o nome de psilófitas ou psilotas. Claro, né, moçada, que nomes que interessam pra gente, samambaias e avencas, que são as plantas mais populares dentro do grupo das pteridófitas. Se você souber que as outras existem, eu já estou feliz. Se você souber que elas são pteridófitas, eu não quero mais nada na minha vida. Licopódios, selaginelas, artrófitas, equisetos ou cavalinhas e psilófitas são grupos bem menos populares de pteridófitas. Características, moçada, que as pteridófitas têm, elas são embriófitas, como todas as plantas, né, moçada, terrestres. Essas garotinhas aqui, moçada, são as primeiras plantas vasculares dentro da história do reino vegetal. As primeiras plantas traqueófitas. Como elas têm vasos condutores de seiva, a distribuição de nutrientes já é bem mais eficiente e o resultado que elas podem ter porte maior. Claro que elas podem ser pequenas, mas claro, elas também podem ser maiores. Elas são as primeiras plantas cormófitas da natureza. Então o corpo delas agora é um cormo. Esse cormo vai ser exatamente, então, dividido em raiz, caule e folhas. E lembrando para vocês que rizoide, cauloide e filóide da briófita não tem vasos condutores de seiva. Raiz, caule e folhas têm vasos condutores de seiva, sim. Elas são as primeiras plantas a apresentarem estruturas impermeabilizantes bem desenvolvidas. No caso, né, moçada, cutícula, por exemplo, o que quer dizer que com estruturas impermeabilizantes bem desenvolvidas, essas garotinhas aqui apresentam um baixo risco de desidratação, elas apresentam um baixo risco de ressecação e, por isso, são as primeiras plantas que podem viver em ambientes ensolarados. Enquanto as briófitas estavam restritas a ambientes sombrios, agora você já pode viver na sombra. Entretanto, agora você já pode viver no sol, né? Então, briófitas restritas a ambientes sombrios, pteridófitas já podem viver no sol. Entretanto, a grande limitação que as pteridófitas têm é que elas ainda são criptógamas. Estruturas reprodutoras escondidas, elas apresentam ainda gameta masculino flagelado. Elas, moçada, ainda dependem de água para se reproduzir. E nessa brincadeira delas precisarem de água para se reproduzir, elas ainda estão restritas a ambientes que sejam ambientes úmidos. Lembrando para vocês daquela questão super tradicional e botânica, as novidades de cada grupo em relação ao grupo anterior. Então, enquanto briófitas eram avasculares, pteridófitas são vasculares. Enquanto briófitas eram talófitas, pteridófitas são cormófitas. Enquanto as briófitas não tinham estruturas impermeabilizantes bem desenvolvidas, pteridófitas têm estruturas impermeabilizantes bem desenvolvidas. Semelhanças entre briófitas e pteridófitas. Assim como as briófitas, pteridófitas são criptógamas. Principal consequência da vida, para a vida de uma planta, de ela ser vascular. Se ela é vascular, ela pode ser maior. Se ela, moçada, tem estruturas impermeabilizantes desenvolvidas, um baixo risco de desidratação, elas podem viver em ambientes ensolarados. E se, moçada, elas são criptógamas,
elas estão restritas a ambientes úmidos. Então, comparando com o que acontecia com a briófita era pequenininha, pteridófita já pode ser maior, briófita só na sombra, pteridófita pode viver no sol, mas briófitas e pteridófitas, ambas vivem em ambientes úmidos. E, moçada, para a gente poder falar da reprodução das pteridófitas, né, a gente vai usar a samambaia como modelo, afinal de contas, né, a pteridófita mais comum, a mais conhecida. E eu lembro, mais uma vez, que a reprodução de todas as plantas é do mesmo jeito. Eu sei que agora há pouquinho eu conversei com vocês sobre isso, mas eu faço questão de repetir o bendito do ciclo das plantas como um todo. É martelar na cabeça de vocês, até entrar, nem que seja na porrada. Vamos nós? 2 fases no ciclo de vida das plantas: gametófito N, esporófito 2N. O gametófito se chama de gametófito porque ele produz gametas. O esporófito se chama de esporófito porque ele produz esporos. Caralho! Óbvio, né? Se o gametófito é N e o gameta é N, de N para N, mitose. Se o esporófito é 2N e o esporo é N, de 2N para N, meiose. Aquela meiose, moçada, que a gente chama de meiose espórica ou meiose intermediária. Meiose intermediária ou meiose espórica. Bom, fechando o ciclo, né? O gametófito produz gametas, gametófito N, gameta N, mitose. Gameta sozinho não faz porcaria nenhuma, precisa de 2. N mais N, fecundação, forma então um zigoto 2N, e o zigoto origina um esporófito 2N. O esporófito produz esporos. Como o esporófito é 2N e espora N, de 2N para N, meiose. E o esporo tem poder de germinação. Sozinho, ele origina o gametófito. Tanto é que esporo é N, o gametófito é N. De novo eu lembro para vocês que quando colocarem questões sobre isso, desenhe um ciclo. Né? Você decorou que o gametófito é N, que o esporófito é 2N, aprendeu a montar o ciclo, né? Caiu uma questão sobre isso, rapidinho você desenha um ciclo lá do lado da prova para poder visualizar as coisas um pouco melhor. Lembrando que o gametófito é uma planta que apresenta órgãos chamados de gametângios para poder produzir gametas. Esporófito é uma planta que apresenta órgãos chamados de esporângios para poder produzir esporos. O gametângio masculino se chama anterídeo e ele produz gametas masculinos anterozoide, enquanto que o gametângio feminino se chama arquegônio e vai produzir gametas femininos osferas. Na maioria das pteridófitas, você tem que elas são isoesporadas, quer dizer que os esporos são unissex, quer dizer que só tem nesse caso, moçada, um tipo de esporo e ele é menino e menina ao mesmo tempo, né? Nesse caso, um único tipo de esporângio, um único tipo de esporo. Então, esse ciclo é o ciclo de todas as plantas e é o ciclo das pteridófitas, claro, com peculiaridades. A gente lembra que nas pteridófitas a fase duradoura do ciclo de vida é o esporófito. Aliás, a partir de agora, em todas as plantas, o esporófito 2N vai ser a fase predominante, vai ser a fase duradoura do ciclo de vida, e o gametófito N vai ser a fase passageira, vai ser a fase efêmera no ciclo de vida. Então, a partir das pteridófitas, existe essa tendência, né? Então, o esporófito 2N agora é a fase duradoura, o gametófito N agora é a fase passageira, e já que o esporófito 2N é a fase duradoura, vamos nós apresentar como é que funciona esse esporófito 2N, né? Então lá, moçada, esporófito, a fase duradoura, é a planta que você vê, né? É a samambaia, por assim dizer, né? Claro que todo mundo já viu uma samambaia, né? Provavelmente na casa da sua avó tem samambaia, 90% das avós tem samambaia em casa, né? A gente pega a moçada lá e coloca em relação ao esporófito da samambaia, ele tem um caule chamado rizoma.
Gente, o rizoma é um caule duplamente esquisito, porque ele é um caule que é horizontal, normalmente os caules são verticais, e ele é subterrâneo. Normalmente os caules, eles são aéreos, né? Então a gente tem que nas samambaias, o caule esquisito, ele está horizontal e não vertical, e ele está debaixo do chão. E desse rizoma saem várias e várias raízes. Essas raízes, moçada, elas são chamadas de raízes adventícias. Vamos nos acostumar com um nome feio, né? Raízes adventícias, qualquer raiz que parte diretamente do caule. E o conjunto de raízes adventícias na samambaia, normalmente, moçada, é chamado pelo nome de xaxim. Né? Xaxim, o conjunto lá de raízes adventícias, né? Lá na samambaia. Saindo, moçada, do rizoma, que é esse caule horizontal e subterrâneo, nós temos folhas. Quando a folha da samambaia ela é jovem, ela é toda enroladinha e ela chama de báculo. Báculo, moçada. A folha jovem da samambaia enroladinha, né? O nome báculo é um cajado lá que os cardeais usam, que a ponta do cajado é enrolada, e aí enrolada desse jeito, daí o nome báculo. E aí você tem pessoas que quando a folha é adulta, ela se chama de fronde. Fronde é a folha adulta da samambaia, sendo que essa fronde, essa folha adulta da samambaia, é uma folha composta. Lá vamos nós, utilizando lá nomezinhos. Quando você vai dizer que a folha ela é composta, você vai dizer que ela é formada por várias unidades, chamadas de folíolos. A gente tem pessoas, um folíolo, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e vários folíolos aqui na brincadeira. No meu desenho horroroso, daqui até aqui é uma folha só. Daqui até aqui é uma folha de samambaia, fronde, folha adulta, e cada paradinha dessas se chama folíolo. Então, folha jovem, báculo, folha adulta, fronde, folha composta dividida em folíolos. E em algumas épocas do ano, embaixo do folíolo, nós vamos ter uns pontinhos. Esses pontinhos, moçada, não são sementes. Pelo amor de Deus, não são sementes. Né? Pteridófitas não apresentam sementes. Então, esses pontinhos não são sementes. Quem é Landinha, esse pontinho? Esse pontinho se chama soro. Então, cada pontinho que você tem lá se chama soro. E o que é que nós temos nesse soro? Ora, isso aqui que eu estou colocando é o esporófito. Esporófito, ele tem esporângios para produzir esporos. Então, dentro do soro, nós vamos ter esporângios aqui na parada. Então, esporângios para poder produzir esporos. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar pessoazinhas, uma estrutura dessas, e vou representar de maneira um pouco mais detalhada. Então, estou desenhando aqui um folíolo lá de samambaia. Está aqui, então, o folíolo. E embaixo do folíolo, nós vamos ter os soros. Está lá um soro. E eu vou apresentar esse soro, moçada, colocar ele vista de perfil. Então, a gente tem o folíolo aqui em cima e o soro visto de perfil, mais ou menos, moçada, desse jeito. Dentro lá desse soro, nós vamos ter 1, 2, 3, vários esporângios aqui na parada. Ou seja, dentro do soro, o soro não é o esporângio. O soro não é o esporângio. Mas dentro do soro, você tem os esporângios. Peguei o folíolo, peguei o soro. Estou vendo aqui em vista lateral. Estou colocando em perfil, né? Como se eu tivesse cortado bem aqui nesse nível. E estou vendo em perfil, folíolo em cima, o soro embaixo e os esporângios aqui dentro. Sendo pessoas que os esporângios, eles são estruturas diploides. Esse esporângio diploide, ele então vai fazer meiose e vai produzir esporos haploides. Sendo pessoas que esses esporos haploides, eles são liberados em época de seca. Faz sentido, né, moçada? Aquela história que se a seca for muito braba,
O resultado é que a samambaia morre. E aí a samambaia pensa, eu vou morrer, mas antes de eu morrer, eu vou liberar meus filhos do meio. Então quando a samambaia percebe que a estação chuvosa está acabando, que está começando a ficar seco, que a umidade está diminuindo, que ela sabe que ela tem um risco de morrer se a seca for muito violenta, ela vai morrer, beleza. Mas os esporos dela são liberados e os esporos, eles são bem tolerantes a períodos secos. Aquela história que o esporo fica lá em vida latente, com metabolismo reduzido, dormindo, até, moçada, a gente encontrar condições legais. Uma vez que você tem lá ambientes úmidos, em épocas mais úmidas, moçada, tá na hora de germinar. Então, em épocas úmidas, os esporos germinam. E quando os esporos germinam, eles vão acabar originando, moçada. Depois do esporo, quem é que vem no ciclo de vida? Se perdeu? Vem pra cá, né? Você tem que o esporófito produz esporos, o esporo produz o gametófito. Então, quando os esporos germinam, eles acabam originando, nesse caso lá, um gametófito. Gente, o gametófito, nas samambaias, ele é chamado pelo nome de prótalo, sendo pessoas que esse gametófito das samambaias, esse prótalo, ele vai ser cordiforme. Gente, quando você diz que sabe uma coisa de cor, você sabe lá uma coisa de coração. Corde, uma referência ao coração, cordiforme, em forma de coração. Você tem, né, moçada? Que fofo, né? Nesse caso lá, o prótalo, o gametófito da samambaia em forma de coração. Ele, moçada, apresenta rizóides embaixo. Então tá lá o prótalo. Eu estou desenhando ele aqui em pezinho, só que ele fica deitado, né, na horizontal. Ele é cordiforme e ele é, moçada, hermafrodita. Ele apresenta lá ao mesmo tempo estruturas reprodutoras masculinas e femininas. Eu lembro que o gametófito tem gametângios para fabricar gametas. O gametófito tem gametângios para fabricar gametas. O gametângio feminino se chama de arquegônio e o arquegônio, moçada, vai apresentar gametas femininos chamados de oosferas, aqui nesse caso. A gente vai ter, simultaneamente, o gametângio masculino. O gametângio masculino se chama anterídeo e ele vai apresentar gametas masculinos anterozoides aqui na conversa. Sendo que o gameta masculino, ele é duplamente flagelado, né? Então ele é capaz de nadar, mas para ele nadar, ele precisa de água. E é por isso que é na época úmida que o gametófito se forma, porque nós vamos precisar de chuva, e uma vez que chove, forma-se uma lâmina de água aqui, moçada, em cima dessa estrutura, de maneira que forma um caminho líquido para o gameta masculino poder fecundar o gameta feminino. O que vai acontecer então agora é que o anterozoide, gameta masculino haploide, ele vai pegar a oosfera, gameta feminino haploide, e com isso, gente, você vai fazer fecundação. A fecundação origina um zigoto, N mais N, 2N. Esse zigoto origina um embrião, N mais N, 2N. E agora o que é que acontece? Esse embrião, então, fazendo aqui um desviozinho, vai então originar um novo esporófito. E a brincadeira, então, começa toda de novo, outra vez novamente. Landim, repete, nem que vocês não queiram, repete. Fase duradoura no ciclo de vida. Esporófito, tem rizoma, um caule horizontal e subterrâneo. Raízes adventícias derivadas do caule, cujo conjunto se chama xaxim. A folha jovem, chamada de báculo. E a folha adulta, chamada de fronde, uma folha composta com folíolos. Embaixo dos folíolos, soros. Dentro do soro, esporângio. Tá aqui um folíolo, tá aqui um soro. Cortei o soro em vista lateral, o folíolo soro. E aí, moçada, aqui dentro, estruturas chamadas de esporângios.
dentro, moçada, dos esporângios, nós vamos ter meiose para fabricar os esporos. Os esporos são liberados na época de seca, aquela estratégia, né, que se ficar muito seca, a planta morrer, os esporos sobrevivem. E em épocas úmidas, os esporos germinam para originar um gametófito. Esse gametófito, moçada, se chama prótelo e ele tem forma de coração, quimeigo, e ele é hermafrodita. Ao mesmo tempo ele tem gametângio feminino arquegônio, com gametas femininos osferas, gametângio masculino anterídeo, com gametas masculinos anterozoides. Está lá o prótelo com os izoides que ele tem. Uma vez que o anterozoide tem que nadar, vamos depender de chuva, né? Choveu, formou-se uma lâmina, uma camada de água, né, em cima lá da estrutura, e o gameta masculino pode então nadar até o gameta feminino. O anterozoide, gameta masculino, se junta com a osfera, gameta feminino, fusão de gametas, fecundação, forma um zigoto 2N, um embrião 2N, e esse embrião 2N, então, vai aqui originar, moçadinha, um novo esporófito, para o ciclo começar, todo de novo, outra vez, novamente. Eu sei que meu desenho, moçada, tá meio feioso, né? Tem figuras lá nos PDFs, né? Na apostila, bem mais bonitinhos. Mas no meu desenho, gente, ele também não tá tão feio assim e tem uma coisa legal. O que eu coloquei em preto são estruturas 2N, o que eu coloquei em azul são estruturas N. De maneira que você aí que gosta de copiar, quiser fazer aí o desenho, faz que nem eu fiz, né? Estruturas 2N de uma cor, estruturas N de outra cor, aquela questão clássica, quando o cara às vezes pergunta, a estrutura tal, ela é 2N ou ela é N? Todo mundo que vier do esporófito é 2N, e eu desenhei em preto agora. E todo mundo que vier do gametófito é N, e eu desenhei em azul. Então, no meu esquema idiota, quando você olhar para ele, o que tiver em preto, tu já sabe que é tudo diploide, o que tiver em azul, tu sabe lá que é tudo haploide. Fase duradoura no ciclo de vida, o esporófito 2N, diploide, pintadinho em preto aqui.